Então, mais uma vez, boa noite a todos os nossos inscritos, nossos colegas, amigos, não é? Pessoas que a gente aprende todo dia e gosta, né? E estamos inseridos em algo que gostamos de fazer. Hoje o tema do Corém Atualiza, não é? Mais uma quarta-feira de educação permanente. A gente convidou, eu estou muito orgulhosa dessa roda de conversa, tá muito bonita. E a temática, eu tenho certeza, para quem escolhe enfermagem, tem muito a ver, não é, pessoal? Como dizer que a gente, né, professora Rita, Rangel, Liliana, que a gente ama uma ferida, né? Não, parece que não combina, né? Mas a gente ama a evolução, a gente sabe admirar, a gente sabe ficar feliz, né? O olho brilha. Aí alguém vai dizer, mas vocês não podem ser certas, né? Como é que alguém pode amar uma ferida, né? E a gente ama, né? Acho que, bom, um dia a gente faz uma live sobre como é que a gente chegou até aqui, não é? Para explicar psicologicamente o nosso perfil, provavelmente. Então é uma honra apresentar para vocês, para abordar lesões por pressão em tempos de Covid-19, a professora doutora Rita de Cássia Domanski, enfermeira, estomoterapeuta, atua no HU de Londrina. Então hoje nós estamos com Londrina na tela, não é? Coordenadora adjunta do curso de especialização em enfermagem e estomoterapia da PUC. Somos parceiras já há algum tempo, né? Professora Rita Delisier comumente é convidada pela professora para estar conversando com os alunos de pós-graduação. Obrigada pela consideração, pela parceria, não é? Organizadora e autora do Manual para a Prevenção de Lesões de Pele, recomendações baseadas em evidências. Meu colega, enfermeiro e amigo, enfermeiro Antônio Rangel, também um expertise nessa área. Quando eu tenho sufoco de qualquer coisa de ferida, eu passo um WhatsApp para ele, Rangel, e a minha amiga se queimou, e agora o que eu faço com essa pele, né? E ele, querido, às vezes é tarde da noite, que essa, né, doidinha, um pouquinho assim, a gente já está mais senil, né? E aí às vezes eu ligo para ele tarde e ele me escreve e me orienta o que eu tenho que fazer. A última vez foi uma queimadura que ele me ajudou. Obrigada, viu, Rangel? Obrigada. Enfermeiro da Secretaria Municipal de Curitiba, Municipal de Saúde de Curitiba, também estomoterapeuta, especialista em saúde da família e em podiatria clínica, cuidado especificamente podiátrico na questão do pé diabético, não é? E a enfermeira Liliana... Faz um trabalho excepcional com o pé, viu? Olha aí. Olha o nível, gente. Olha que delícia. Olha que delícia de escutar isso. Obrigada, professora. Vocês estão sendo presenteados com a mesa de hoje, não tenham dúvida. Enfermeira Liliana, né, em Londrina, dispensa apresentações, responde pela chefia da subseção de Londrina do Corém Paraná, uma grande parceira. Obrigada, viu, Liliana? Obrigada. E aí eu vou passar a palavra para o Rangel no sentido de vai mediar, não é? Porque ele tem muito mais competência do que eu com relação a isso, para na sequência já, então, passar a palavra para a doutora Rita, não é? E aí o que o Rangel definir está bem definido. E vocês vão interagindo, né? E eu vou ficar aqui no ladinho, escutando e aprendendo com vocês, me atualizando, né? Porque, escute, quando a gente é dos anos 80, aí, quer ver todos os estomoterapeutas sair gritando, peraí, respirem. Eu sou do tempo do açúcar. Meu Deus, Simone, pois é. Tá, então não precisa dizer mais nada, né? Fazer debridamento por conta de açúcar, né? Tá bom. Faz muito tempo isso. Então, mostrem o quanto evoluiu, o quanto avançou nessa área de enfermagem, o quanto esse espaço, né, o quanto de espaço oferece, né, essa especialidade para as ações de enfermagem, né? Então, com vocês, por favor. Muito bem, muito bem. Estávamos aqui, primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite. Prazer estar aqui novamente, e certamente teremos aí uma noite muito produtiva. Mas a úlcera por pressão, a lesão por pressão, ela já vem sendo discutida, não é, há muito tempo, há muitos anos, foi tema central de diversos congressos
dentro das especialidades que trata, né, das lesões, de feridas em geral, e é um problema grave de saúde. Eu diria que é um problema de saúde pública, né, diante desse cenário que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, né? Mas aqui, falando de Brasil, nós que trabalhamos na assistência, na saúde pública, seja hospitalar, seja, né, nas unidades de saúde, a gente vivencia esse problema diariamente. Estávamos há pouco aqui conversando que como isso atinge de uma forma profunda, grave, né, a questão familiar. Não é só o doente que está com o problema, mas a família acaba, né, tendo a sua vida toda alterada, muitas vezes, por conta de um problema dessa dimensão, porque quando a ferida atinge os estágios mais profundos, o cuidado ele exige uma complexidade, uma dedicação muito grande por parte do familiar, que vai estar, né, apavorado com aquela situação e aí é jogado esse problema na mão dele, né? E aí o problema é seu, não é mais meu, e como é que a gente lidar com ele? Por outro lado, a gente tem essa questão do Covid-19, onde a gente tem diminuição dos profissionais, a gente tem também o acometimento das úlceras por pressão, por equipamentos de proteção nos profissionais de saúde, que já estão com uma sobrecarga de trabalho alta, então essas lesões, por vezes, diminui a qualidade de vida e, portanto, a qualidade da assistência também da enfermagem, né? E dos profissionais de saúde de uma forma geral. Então, a gente está vivenciando aí essa pandemia, que é uma situação bastante nova e que traz consigo aí desse, né, já todo esse estigma de uma doença por vezes incurável, que leva à morte e de difícil manejo, e todo aquele apavoramento do cuidado, e a gente tem que se expor a esse monstro, né, que chegou apavorando todo mundo, né, mas tivemos essa opção de trabalho e estamos aí na linha de frente, né, e sujeito também a essas condições. Então, é um tema aí bastante amplo para a gente estar discutindo essa noite, né, Rita? Com certeza. Eu queria agradecer também o convite do Corém para essa participação. Fico orgulhosa de ter o Rangel aqui, porque o Rangel é nosso colega já há algum tempo, né? Foi nosso aluno da nossa primeira turma de especialização da PUC, não dá nem para contar quanto tempo já faz também, né, Rangel? Não é tanto que nem o açúcar da Simone, mas nós já tínhamos algumas coisas que já mudaram. E realmente é um tema que eu tenho uma paixão muito grande, porque é um problema, como o Rangel disse, de saúde pública mundial, ele não é um problema de países. Eu vou pedir para quem não está falando desligar o microfone que está fazendo eco. Daí a gente vai ligando à medida que vai falando, porque senão faz um eco. Quem está ouvindo fora vai ficar ruim. E então a gente tem visto que e não é só o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos fora com pessoas que trabalham, são altamente envolvidas com essa questão, e a questão de prevenção, ela é uma questão mundial também, da questão da visão, da questão de ressarcimento, da questão de mudança de paradigma, assim como a Simone falou que a gente é apaixonado e o olhinho brilha por conta de uma ferida. Há uns 10 anos, meu olho brilha por prevenção, porque a gente já tem pacientes que, na decorrência do processo do adoecimento, vai ter uma lesão, em consequência ou da doença de base, ou em consequência, como ele trabalha brilhantemente com o pé diabético, mas a gente tem que avançar nas questões de prevenção, né? Eu há pouco estava comentando com o Rangel, a gente está aí com uma situação nova, que é a Covid, mas a gente ainda não tem soluções ainda para questões que são anteriores à Covid mesmo. Então eu vejo, eu
faço um apontamento aqui com relação a 2013, que ele foi um marco diferencial, né? É um marco, um divisor de águas, onde o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, no qual ele instituiu o protocolo para lesão por pressão, para prevenção de lesão por pressão. Antigamente úlcera por pressão, atualmente lesão por pressão. E aí, a partir disso, como a lesão por pressão passou a ser de notificação obrigatória aos núcleos de segurança do paciente, a gente começou a ter um olhar um pouco mais diferenciado e se assustar com os números que a gente começou a ver. Porque a gente começou a sistematizar a questão do olhar para esses pacientes, e aí, com isso, nós fizemos várias incursões no sentido de elaborar protocolos, revisar protocolos, para que a gente pudesse fazer uma educação continuada em massa, para que as pessoas que trabalham dentro das instituições hospitalares, porque é como o Rangel disse, dentro de uma instituição hospitalar, vamos dizer assim, tudo é um pouco mais controlado, não que, me perdoa, Rangel, não que na atenção básica não seja, mas essa obrigatoriedade da notificação fez que a instituição mudasse o olhar. Como ela só acontece no nível terciário, secundário e terciário, não acontece na atenção primária, as pessoas que estão na atenção primária, elas estão realmente, como o Rangel disse, eu me preocupo muito quando eu dou alta para um paciente, eu não, a instituição dá alta na equipe, dá alta para o paciente, se o paciente teve uma lesão que não deveria ter tido, porque ele é considerado um evento adverso, prevenível, né? E para quem a gente vai encaminhar esse paciente? Quem vai fazer o segmento desse paciente na instituição? Vou citar um exemplo que aconteceu comigo hoje, não aconteceu ontem, aconteceu hoje. Hoje, eu estive no hospital pela manhã para fazer uma questão. Tinha um paciente andando atrás de uma colega nossa, que é especialista também, para que ele olhasse o curativo dela. Um cara que não sabia aonde ele ia, que ele procurava, porque deram alta para ele, falaram para ele comprar um produto e que era para recortar a membraninha, para colocar, Rangel, não ensinaram como, tá certo? Não fizeram nenhum tipo de orientação. Exatamente. Então, o que que acontece? Você percebe que é um problema que tem um contexto muito mais amplo do que só uma lesão no corpo, num corpo muitas vezes doente, num corpo debilitado, num corpo incapaz, uma lesão que por vezes vai gerar uma incapacidade para esse paciente, que tem um impacto físico, emocional e social para esse paciente. Ele desestrutura toda a família quando você tem um paciente com uma lesão grande que o torna incapaz. Tá certo? E ainda, principalmente, se ele for um evento adverso decorrente de uma outra condição clínica, né? E aí ele desestrutura não só financeiramente, como o trabalho, como a questão do cuidado de quem vai assumir esse cuidado na família. E a Esses vida pacientes. social, né? A vida social, a pessoa Exatamente, precisa de cuidados 24 horas. Quando exatamente. o paciente está institucionalizado dentro de um hospital, a nível terciário, ele tem lá uma assistência 24 horas, né? De interdisciplinar, né? Do médico, fisioterapeuta, do nutricionista, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, enfim. Aí ele sai daquela condição, muitas vezes dessa forma que a Rita colocou, sem uma orientação adequada, né? E aí vai Exato. para casa e, de alguma forma, isso vai acabar caindo dentro da assistência básica, que quando tem um profissional que se solidariza, que tem empatia, que tem conhecimento e que tem algum recurso, né? Aí a gente ainda consegue dar uma assistência. Mas isso não é uma realidade em termos de Brasil, né? E se a gente for ver, só somando a isso que você está falando, Rangel, porque as pessoas, a gente já tem um desenho próximo, já iniciado no Brasil, a morbimortalidade das lesões, porque muitos desses pacientes têm internações reincidentes e esse paciente vai se comprometendo cada vez mais e ele acaba morrendo de sepse por conta dessa lesão. Né? Então, olha o que um descuidado
faz com uma pessoa que não precisaria estar com aquela lesão, não é Exatamente. verdade? E eu queria até colocar, falando, aproveitando lá o açúcar da Simone, porque nós duas somos do tempo do indicador que lesão por pressão era indicador de qualidade de assistência de enfermagem. E hoje ele é um indicador de qualidade de assistência institucional. É Então, que o bom que enfermeiro seja não muito falar roube para isso. ele toda A a culpa, né? A minha responsabilidade. culpa. Não, porque se o paciente não comer, se o paciente, a medicação que esse paciente está tomando, todas essas questões que a gente tem com relação ao cuidado, Ele elas, passou na elas dia, têm né? uma relação muito grande, porque aqueles que são apaixonados por feridas, né, Rangel, só olham a ferida. Aqueles que são apaixonados por cuidar de paciente com ferida, ele cuida do indivíduo que tem uma ferida. E aí é o aspecto que você disse, emocional, psicológico, social, alimentar, trabalho e etc. Tudo que cerca a vida desse indivíduo, né? Exatamente. Eu até tenho um questionamento, Rita, porque é sabido já todas essas questões, sobretudo essa questão da incidência das lesões, dos fatores de risco. Existem tabelas, processos de avaliação bastante específicos, né, para mensurar o risco que a pessoa se expõe a esse tipo de lesão, né, seja no domicílio, seja no ambulatório, seja no âmbito hospitalar, né? Mas a gente, na prática, não vê muito isso sendo utilizado e aplicado, né? Talvez muito se deva à falta de educação continuada para os profissionais, porque existe um fluxo muito grande, mas também, talvez, Simone, e aí a gente seria, acho que talvez um caso a ser pensado, algumas normativas que devam ser institucionalizadas nos serviços de assistência, né, em E no relação, sistema talvez, COFEM, não só no Corém sim, Paraná, mas no sistema claro, Corém-COFEM. que normatize com regularidade essa capacitação profissional e que os profissionais envolvidos possam ter algum momento de discussão com os gestores para que ofereçam condições de uma melhor prevenção em termos de equipamentos mesmo, né? E prevenção e tratamento, porque Sabe, a coisa se prolonga, às vezes, anos, né, com um custo, se a gente for mensurar, extremamente alto a nível de assistência, e e um sofrimento, ia com um sofrimento, com uma carga de sofrimento muito grande, né, para os que se profissionais prolonga. para os familiares, para a pessoa, e que, às vezes, com coisas que talvez não sejam assim tão absurdamente custosas, pudesse ser trabalhado de uma forma melhor. Posso Você acha que exemplificar existe isso que essa? você posso exemplificar isso que você falou? Pode. Eu já sou tia-avó, então você imagina quanto tempo que eu assisti isso. Quando eu era adolescente, a minha bisavó morava com a minha avó, que já não era moça e era uma senhora. A minha bisavó morreu com 90 e poucos anos. Ela teve fratura de fêmur que não se consolidou. Minha bisavó não tinha uma lesão por pressão. Na santa ignorância da minha avó, a minha avó tirava a minha bisavó da cama todos os dias. A minha avó higienizava a minha avó. A minha avó passava creminha na minha bisavó. A minha avó colocava a bisavó no sol, sabe? Ela fazia empiricamente aquilo que ela achava que devia fazer, sem um recurso tecnológico. Porque nós vemos uma família que de poucos recursos. Na época ela não tinha cadeira de roda para puxar minha avó, porque minha avó não era pequena, elas tinham quase a mesma estrutura física. Ela forrou com feltro o pé de uma cadeira diária, aquelas cadeiras que reclinavam mais, e ela levava minha bisavó para tudo quanto é lado. Arrastava aquela cadeirinha para avó, para baixo, para cima. Mudava a avó e botava a cadeira. É, é, é,
calço na frente para deitar mais a avó naquela cadeira. E assim ela fez. Por que que eu trouxe esse exemplo? Esses dias atrás eu cheguei no UTI do hospital e ela me falou assim: nossa, eu tenho que dar o banho naquele paciente. Olha que trabalho que me dá, porque ele tem que fazer o curativo, papapá, papapá. E eu falei: pois é. Quanto tempo você leva para fazer uma mudança de decúbito? Que hoje, claro que hoje já existe com mais evidência, mas é o que a gente tem de padrão ouro, que é um alto nível de evidência com alto grau de recomendação, que é a mudança, o reposicionamento do paciente no leito. Quando a gente fala para se reposicionar um paciente no leito, as pessoas querem me dar mais trabalho. Elas querem produto. Não adianta envelopar um paciente de produto se você não tirar o fator causal, que é a pressão. Então, você pode colocar lá o produto melhor, o mais caro, o mais bonito, que veio dos Estados Unidos, que veio da Europa. Não vai melhorar. É eliminar fatores causais. Eu estou fazendo a análise desse trabalho que eu estou fazendo, que eu estava falando para vocês, que eu estava corrigindo antes da gente começar, é justamente uma aluna nossa que ela tem uma inquietação com a questão do idoso, né? Que é o cuidado com o idoso. Ela queria fazer um trabalho com medidas de prevenção para lesão por pressão com o idoso. Ela fez um levantamento que nós chegamos à conclusão que nós vamos ter que fazer uma questão narrativa, porque a gente não conseguiu fazer integrativa, por quê? Porque a gente não conseguiu dados, porque não se produz dados, está tudo misturado, né? E aí, lendo alguns trabalhos junto com elas para poder fazer essa correção e para a gente poder falar, só para vocês terem uma ideia, já existe na literatura mais de 200 fatores de riscos relacionados à lesão por pressão. Porque cada vez mais você estuda um fator, quanto tempo a gente falou que fricção era fricção, cisalhamento, e que é a mesma coisa, então é atrito, cisalhamento e pressão. Fator causal, pressão, fator predisponente principal, atrito, cisalhamento e umidade. A Esses são umidade do fatores quê? extrínsecos, né? Exatamente, que é a questão da umidade provocada por fezes e urina. Hoje já se fala de microclima, que é mais um fator. O que é microclima? É a temperatura que a pele tem quando ela está em contato com a superfície, ou quando está sentada, ou quando está deitada. Aquela área que está em contato com aquela estrutura, seja do leito, seja da cadeira, ela tem uma temperatura alterada. E essa temperatura também interfere no cuidado. Então, quando a gente vai fazer levantamento de coisas, a gente vai vendo que existe N fatores e a gente precisa realmente de protocolos, eu não digo robustos, que às vezes as pessoas falam assim, eu preciso de um protocolo robusto que fale. Não, eu preciso fazer o básico, que é dar comida, dar água, mudar de decúbito e fazer uma higiene de pele de paciente ideal, preferencialmente sabão neutro, líquido, sem cor, porque cor e pigmento e perfume são alérgenos, então ele aumenta o risco para alergia desses pacientes. Passar cremes que sejam hidratantes e que eles não deixem a pele gordurosa e úmida. Se a pessoa agora passar a tomar um banho agora e passar um creme que te deixe melequenta, você vai sentir prazer? Não sente. E principalmente deixar de besuntar paciente com óleo, porque o óleo, ele esquenta o paciente, ele altera o microclima, ele impermeabiliza a pele, ele impede a transpiração. Gente, Além de vocês ser não um sabem o falso hidratante, mal, né? é, o mal que E se o aliado faz é textura. de passar óleo em lesão, óleo em pele. E daí você vai falar assim, mas você vê essa questão do óleo? Não, porque aí quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, eu fui ver que a gente tem várias composições dos cremes. A gente tem água em óleo, óleo em água. Então eu tenho cremes mais oleosos, que eles têm cremes mais aquosos, vai depender da necessidade do paciente. Se o paciente é um paciente que tem uma pele úmida, você não vai colocar lá uma coisa que é umectante, você só tem que colocar o emoliente. Então, até isso a gente tem que entender. Mas as pessoas, e aquilo que me preocupa, Simone, na nossa profissão, é as pessoas dizerem que elas entendem de uma coisa sem estudar essa coisa, sem discutir com propriedade o que está dizendo. Porque na superficialidade, todo mundo entende de ferida. Quando você começa
a estudar profundamente, você começa a entrar em desespero, por quê? Porque cada vez que eu vou ler, eu fico doente, porque eu fico assim, meu Jesus, o quanto eu não sei daquilo, o quanto eu preciso estudar para tentar contribuir com alguma coisa. Então, as pessoas também têm que falar assim: nossa, disso eu não sei. Por isso que eu digo para vocês: se eu tiver um problema de pé, eu vou no Rangel, porque eu não trabalho com pé diabético. Eu entendo de pé diabético, sou capaz de fazer uma assistência para não deixar uma ferida evoluir, mas não é o meu métier. Entendeu? Então tem gente que faz isso muito melhor do que eu. Para que eu vou pegar e tomar para mim uma assistência que eu não vou dar conta? Então se cerquem de pessoas que podem ajudar. Gente, uma coisa que também me preocupa muito, eu vou fazer um apanhado, depois a gente pode voltar e ir discutindo. Eu estou vendo que a Simone está anotando algumas coisas, que é a questão das pessoas copiarem protocolo de instituições renomadas. Por exemplo, vou fazer uma analogia. Eu sou um hospital universitário, atualmente o segundo maior hospital do Paraná, com 454 leitos. Nós subimos em 6 meses 200 leitos. A Liliane está aí para ver o quanto cresceu essa questão nossa em termos de trabalho por conta da Covid. Nós estamos com 120 leitos de UTI, para vocês terem uma ideia. Então, e somos 100% SUS, sustentados pela Secretaria Estadual de Saúde, com uma contratualização com a Secretaria Municipal de Saúde. Como é que eu vou copiar um protocolo de prevenção de lesão por pressão do Albert Einstein de São Paulo? Instituição renomadíssima, mas que atende outro perfil de clientela, tem outro perfil de profissional, ele tem uma outra característica que não conversa com a minha. Eu posso ter o melhor, sim, eu posso, porque eu posso. Mas. Oi? Está falhando o teu microfone. Falhou? Falhou. Até onde você ouviu? Cortou ali, a gente ficou sem o teu som agora. Veja de novo. Foi. Qual foi a última frase que eu falei? Estava comparando lá Isso. Então, o que eu quero dizer... Voltou normal? Ok. Então, porque são realidades diferentes. Eu posso ter o melhor, e nós temos produtos de ponta aqui. O problema é que a realidade, a aplicabilidade de algumas coisas, elas não funcionam em instituições que têm uma modalidade diferente de operação. Entendeu? Então, isso me preocupa muito, porque as pessoas querem, mas elas não querem conhecer a realidade delas. Eu ouso perguntar das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, quantos conhecem a incidência e a prevalência das lesões de pressão na sua instituição? Porque é em cima disso que a gente começar a trabalhar. Então, isso que a gente precisa levar em consideração também. Além disso... Rangel, eu tenho que fazer aquele papel que não é muito simpático, né? Eu tenho que controlar o tempo. Então, veja, para quem está nos assistindo, reparem, o convite foi feito aos 3 colegas pela vivência de cada um deles. A professora Rita na questão acadêmica, o Rangel na questão da prática e a Liliana por questão de legislação mesmo, né? Importante nisso que a professora está trazendo, né? O que eu lembrei agora, Rita? Eu também peguei a fase do agarol, sabe? Eu não sei se ainda usa, depois tu me corrige. Eu sou do tempo do agarol, né? Que a gente passava no corpo. Nem conta. Nem existe mais. A gente lambuzava esse paciente, massageava com agarol, né? Nem massagem pode fazer mais. Olha, a gente já fez miséria, coitadinho, tá? Tudo bem. Agora... Eu rezo para os pacientes não terem morrido, viu, depois, viu, não, Simone? Pelo amor de Deus, olha... Tão limpinho, tão bonitinho, cheio de agarol, né? Mas tudo bem. E escute, o que eu quero ponderar com vocês, até retomando essa questão, porque foi algo que eu escutei muito, professora Rita, Rangel e a Liliana, com certeza também, nas lives que envolveu a terapia intensiva em épocas de Covid, não é?
eu escutei os colegas falarem da questão do decúbito, o tipo de prona. A pronação. Né? A pronação. E a questão, isso, que ela melhora a delicadeza que é a pele da face, não é? Então eu queria escutar um pouquinho de vocês. A professora Rita reforçou a prática do Rangel em pé diabético, né? Pé é bem diferente de face, né? Qual é o cuidado nessa época, fase de Covid, não é? O que vocês leram, observaram, estão atuando? A professora acabou de falar do número de leitos ampliados de UTI, não é? Dentro do HU. De que maneira vocês estão vendo esse cuidado, essa posição que eu particularmente desconhecia, não é? E esse cuidado com essa pele tão mais delicada, que é, por exemplo, a questão da face. Só para a gente amarrar com a temática que nós noticiamos, né? Esse cuidado com a pele, ele faz parte da atenção do estomaterapeuta, né? Então, a gente acaba estudando um pouco mais a questão dermatológica, né? Os cuidados com a pele são, geralmente, os cuidados da face, cuidados básicos, né? De limpeza e uma boa hidratação. E se a pessoa utiliza algum equipamento, seja para proteção do paciente, seja para a própria proteção do profissional, então a gente, além de indicar a limpeza com sabonete neutro, de preferência líquido, com pH próximo da pele, né? Fazer alguma proteção nas regiões de maior contato, por exemplo, você usa aquele óculos, o osso zigomático aqui, ele tem uma proeminência, que a pressão pode fazer lesão, atrás da orelha. Né? Você tem o óculos ali que está sempre comprimindo, pode fazer lesão. Eles são extremamente, a gente que utiliza esses equipamentos por longo período na assistência, sabe como é desconfortável. E começa aquela dorzinha, aquele negócio vai entrando no teu cérebro, e você tem que aliviar isso de qualquer jeito. Então, hoje existem cremes barreiras, existem silicones, protetores de espumas, sprays de silicone, enfim. De acordo com a necessidade, com o tipo da lesão, se você quer apenas prevenir isso, existem os produtos mais suaves, mais finos, né? Que são os silicones, são os sprays, né? Barreira, são os cremes barreira, são as películas. E se a pessoa apresenta já alguma lesão, existem as espumas, os hidrocoloides, que também podem oferecer uma boa qualidade de assistência. Okay. Com relação aos pacientes internados, Simone, acho que é importante, porque a gente tem uma experiência com relação a isso. Na verdade, é que a gente faz ao longo dos anos uma questão errada com relação à movimentação do paciente. Se você for ver o reposicionamento em termos de posicionamento do paciente na sequência adequada, seria decúbito dorsal, decúbito lateral direito, decúbito ventral, que é o pronado, o lateral esquerdo, para depois voltar de novo no supina. Tá? Então, a gente sempre abortou o ventral, a gente sempre fez dorsal, direito, esquerdo e dorsal, né? Então, com a Covid, a pronação, e assim, já tem estudos lá, tem um estudo grande de 2010, que fala já da pronação para pacientes com síndrome de angústia respiratória grave, que o paciente pronado, ele respira melhor, ele oxigena, ele aproveita melhor a capacidade pulmonar. Então, o que aconteceu? A Covid trouxe para nós, para dentro do hospital, nesse momento, um posicionamento que não era costume ser utilizado. Então, eu até acrescento, só para você entender, que hoje não é só o rosto, porque a gente não é só a face, é o mento, zigomático, orelha, né? Aqui a gente tem muita questão do tórax, tem lesões gravíssimas por pressão em arco costal, por conta do paciente mais emagrecido, dele ficar nessa posição, ele pode ter essa lesão de crista ilíaca, de trocânter,
tá? Então, as posições são N's. Uma outra coisa que evidenciou para nós em termos de experiência é assim, porque é um paciente que, dependendo da condição clínica dele, ele vai estar entubado, ele tem um catéter nasoenteral. Então, não é só o cuidado com a pele íntegra, é o cuidado com como você vai fazer o posicionamento desses pacientes no leito para que você não cause uma outra lesão, um outro tipo de lesão que não é causada pela pressão, pela compressão de partes moles entre duas superfícies duras, e sim causada pelo dispositivo médico. Então, hoje tem muita lesão de asa de nariz, de comissura labial, por conta por catéter vesical, porque colocam o paciente deitado sobre o catéter ou o prolongamento, principalmente a conexão que existe, onde você conecta o extensor da bolsa coletora no catéter vesical. Então, a pronação, ela melhora e o paciente precisa. E uma coisa que é interessante, que a gente vinha da nossa vivência, não só da prática nossa, do dia a dia, né? Porque eu ainda faço assistência quando precisa, mas a questão do ensino, que a gente tem essa questão do ensino com relação a isso, é a questão da gente realmente preparar esse paciente, o leito, a superfície de suporte que você pode estar utilizando para fazer essa pronação desses pacientes. E aí a gente vinha de 2 em 2 horas, no máximo de intervalo de 3 em 3 horas. Hoje o paciente fica pronado 12, 16 horas, dependendo da condição clínica, e ele fica supina com um tempo menor. Então, isso daí também são variáveis que foram trazidas para a gente, que a gente está aprendendo a trabalhar com elas agora. Das produções científicas que a gente tem de pronação desses pacientes que surgiram na época do Covid, que deve ser, não chegam a 10 produções, elas só caracterizam as lesões, elas não trazem experiências, porque assim, todo mundo passou rápido e foi muito acumulado, então você tem muito resultado de trabalho agora da Europa e da Ásia. Os nossos estão começando a sair agora, porque nós estamos saindo, o nosso está declinando e lá está retomando de novo. Então, são coisas que a gente vai ter que aprender com eles e eles conosco, entendeu? Então, são questões bem pontuais e importantíssimas nessa época. Professora Rita... Retomando isso daí que a Rita falou, que eu retomo aquela questão inicial, a necessidade de uma capacitação profissional pelos serviços, nos 3 âmbitos, né? Primário, secundário e terciário, e de uma forma assim que fosse regulamentada, porque existe essa necessidade de um aprimoramento constante, existe a necessidade da disponibilidade de equipamentos de proteção, obviamente, e existe a necessidade da disposição. Então, se eu tenho que virar o paciente de 2 em 2 horas e não consigo fazer isso, porque a minha equipe está reduzida, porque eu estou dentro de um hospital terciário e eu não dou conta, e o paciente sai de alta com um problemão grande, né? Imagine na sua casa, que só tem uma pessoa para cuidar e muitas vezes não pode, não quer, não se sente seguro, não se sente à vontade, né? Então, tem todas essas questões. E aí a gente vê, circulando por todos esses ambientes, né, primário, secundário, terciário, que muitas ações e muitas orientações são negligenciadas, de fato, né? Porque eu recebo diariamente, pedidos de socorro de pessoas do Brasil inteiro, né? Por favor, me ajude, o que é que eu faço com isso, né? É todos os dias, né? Não tem um dia da semana que eu não receba. Então, a gente vê que o problema ele é um problema que envolve muita gente. Por isso, ele é considerado hoje um problema de saúde pública. Mas não é discutido isso nos âmbitos de saúde pública, né? Não é discutido. A gente tenta levar essa discussão, mas a coisa é empurrada com a barriga e as mãos. Se
hoje a gente não conseguir facilmente um colchão adequado, uma maca adequada, né? Sabe, Rangel, antes da Simone, já vou te dar a palavra, prometo que eu não falo mais. É difícil, hein, gente? Mas, assim, eu acho também, Rangel, que a gente, com essa questão da deshospitalização precoce, houve uma transferência para a atenção primária de cuidados que são de nível secundário e terciário. Com certeza. Em todos os sentidos, não só na úlcera por pressão, mas tanto que hoje a atenção primária ela precisa estar muito bem estruturada, muito bem preparada tecnicamente falando, para você dar conta da complexidade da demanda e tantas das demandas que se surgem. Exatamente. Muito por conta dessa questão da deshospitalização. Não, a minha não é contribuição, é só pedir para a Liliana, né, Lili, com essa questão, mediante o que a professora Rita está trazendo em termos conceituais, em termos... Nossa, Rita, que coisa boa de lembrar, é verdade. Eu, na minha formação e nos meus anos de assistência, eu não me lembro, eu nunca vi o PRONA. Né? Devo ter escutado na faculdade, com certeza, mas eu não me recordo. Mas eu não conhecia essa posição, essa prática, né? A prática desse decúbito, não é? Então, para nós é algo realmente novo, né? Puxa, agora quando você elencou todas as... É bem isso, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei é face. Não tinha me passado pela cabeça a sondagem vesical, o trocante, a crista ilíaca. Meu Deus do céu, é extremamente complexo, extremamente complexo. E Lili... São os mais afetados, né? Sim, pense bem, não é? Maior, né? E aqui, então, eu queria a contribuição da Liliana nessa vivência, Lili, como fiscal, né? Eu até conversava com a Delizê, específico de lesão de pressão, que, como eu aprendi hoje, passou a ser um indicador institucional, não é? Se antes era só da enfermagem, hoje ele é um indicador institucional. Realmente, nós da fiscalização, do Corém, a gente se debruça na questão de dimensionamento de pessoal, eventualmente até da capacitação desse pessoal, mas específico de lesão de pressão a gente não trabalha, não é? Mas sei, Lili, né? E a gente acompanha isso, as resoluções do COFEM que apontam, trabalham essa questão da lesão, das feridas, né? Tem resoluções específicas para isso. O que você reforça? Que eu sei que os colegas já sabem, mas os nossos ouvintes, no que diz esse olhar da fiscalização, como é que vê esse conjunto da obra? Bom, boa noite a todos os que nos acompanham. Boa noite, Simone, Rita e Rangel. Quero dizer que é uma alegria e uma honra estar nessa mesa. Me sinto em casa, né, Simone do Corém e Rita da UEL, nossa casa. E gostaria de, assim, rapidamente citar algumas legislações que nós, enquanto fiscalização, estaríamos verificando na fiscalização em loco. Como a Simone falou, não teria uma resolução específica nesse sentido, mas ao pesquisar, o próprio profissional pode pesquisar lá na internet, que há os pareceres, esses também nos ajudam. Mas voltando especificamente para as resoluções, o que nós, enquanto fiscalização, poderíamos nos atentar nesse assunto? Primeiramente, a resolução 358 de 2009, que fala em relação ao processo de enfermagem, onde lá, como todos nós enfermeiros temos ciência das 5 fases que nós temos que incluir no processo de enfermagem, e como não, em relação à lesão por úlcera de pressão, não estar incluída nessas fases, né? Tanto para a prevenção quanto para o tratamento. Então, não teria como deixar fora em relação ao histórico, ao diagnóstico, em agrupar dados, e depois para planejar, implementar e avaliar, não colocar essa questão da lesão por úlcera, ou da úlcera por lesão, perdão. Uma outra resolução que nós nos atentamos também, que no geral nós podemos usar, tanto essa anterior como essa próxima que eu vou falar, é a resolução 514 de 2016, onde ela fala especificamente sobre o registro de enfermagem. Então, isso é de suma importância para que também, nesse assunto que nós estamos abordando essa noite, nós estejamos atentos à questão de estar anotando, de estar fazendo o registro, o enfermeiro evoluindo essa ferida, o técnico de enfermagem fazendo a sua anotação diariamente.
E em relação também, nós achamos importantíssimo lembrar a resolução 581 de 2018. Essa fala sobre a obrigatoriedade do registro de especialidade. Isso nós realmente na especialização, nós não podemos, na fiscalização, nós não podemos nos esquecer. Eu até fiz um levantamento, eu pedi, agradeço ao Felipe hoje esse levantamento. No Paraná, registrado em estomaterapia, nós temos 60 registrados. São 31 em Curitiba e 4 em Londrina, pegando essas duas regiões que nós estamos agora na mesa. Mas eu gostaria de citar que hoje não é mais facultativa a questão. Eu fiz a especialização em estomaterapia, se eu quiser eu vou me registrar. Não, por norma, por resolução do COFEM, nós somos obrigados a nos registrarmos enquanto especialista. Inclusive, tem lá um artigo nessa resolução que ela vai falar que é vedado ao enfermeiro a veiculação, a divulgação desse título, caso ele não seja registrado. E aí, Liliane, você sabe que na prova de título da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, eu fiz uma sugestão que um dos pontos que tenha que se contar é o registro. Porque quando a gente fala, as pessoas tenho preguiça, não, eu sou estomaterapeuta, eu tenho orgulho de colocar lá enfermeira, o corém de enfermeira e o meu corém de especialista, para que as pessoas verifiquem a importância disso. Exatamente. Da visibilidade, né, Rita? E uma outra resolução que eu acho importante aproveitar o momento para citar é a 568 de 2018, resolução COFEM 568 de 2018, que ela é específica em relação aos consultórios e clínicas, que a nossa presidente já comentou no início da live. Eu acredito que nem todos, às vezes, tenham ciência dessa resolução, dessa norma, porque ela é consideravelmente nova, né? Mas hoje já tem essa norma de que para você atuar enquanto consultório ou clínica de enfermagem, o enfermeiro precisa ter esse registro junto ao órgão de classe. E aí nós estaríamos à disposição na subseção, por e-mail, por telefone, para tirar dúvidas sobre como que seria esse processo, esse requerimento, enfim, né? E por fim, não querendo me delongar, Simone, eu acho importante eu citar também, à tarde, quando eu estava pedindo esse levantamento para a sede, eu lembrei do artigo do próprio Código de Ética, que fala que o profissional ele tem o direito de se recusar a executar atividades que não sejam de sua competência ética, científica, técnica e legal, ou ainda que ele não tenha segurança. Então, assim, é importantíssima essa questão, porque nós estamos aqui com mestres, doutores no assunto, mas nós sabemos que, na realidade, na instituição, não é só com mestres e doutores e especialistas no assunto. Então, pode, sim, um enfermeiro se deparar a uma ferida, a um dreno que ele tem que ir lá que fazer a limpeza e ele não se sentir seguro, e conforme o Código de Ética, ele pode estar se recusando a executar essa atividade, até mesmo para benefício do próprio paciente. Certo? Eu acredito que seja... É importante que as pessoas se capacitem, né, para oferecer essa assistência que é básica da enfermagem. E eu queria colocar também uma coisa, aproveitando essa linha aí, porque a gente tem visto, né, na nossa prática diária, muitas outras categorias entrando nesse mérito do tratamento de feridas, sobretudo no mérito do tratamento de feridas complexas, né? Como é o caso de fisioterapeuta. Esses dias eu peguei uma pessoa que era nutricionista, né? O farmacêutico está brigando por isso também. Orientação ainda porque estava tratando do paciente, assim, assado, e queria que eu explicasse para ela. Claro, assim, muito, né? Mas cada um... Esse não. Rangel, aproveitando a sua deixa, eu acho... Bem ver essa questão dessa atenção especializada no tratamento de feridas por essas outras categorias. Então, eu acredito, Rangel, que aproveitando a sua deixa, é importante citar até que o próprio órgão oficial da estomaterapia, que é o W7, ele desde 1980 ele já estipulou que é do enfermeiro, é exclusivo do enfermeiro essa atenção, né? Então, por mais que nós não tenhamos uma resolução ou que não esteja contido na lei do exercício federal, na lei federal do exercício profissional, essa questão da exclusividade, nós podemos ainda assim nos atentarmos aos artigos que falam das questões de atividades mais complexas,
das questões de procedimentos que não podem ser exercidos pelo nível médio. Então é por aí que nós iremos nos resguardar, né, para ficar com o enfermeiro. Mais alguma complementação, Liliana? Eu acho que é importante esse link, né, esse reforço, né? Assim como o Rangel trouxe a questão da capacitação, eu antes de atendê-los, né, de estar, né, sentada, eu estava conversando, eu estava recebendo uma mestranda, agora mestre já, que já defendeu a dissertação, e nós estávamos discutindo, e ela vai estar conosco na primeira live do mês de novembro, apresentando para vocês, Rangel, é uma grande preocupação nossa, e eu achei bárbaro, a sistematização da educação permanente. Então é algo que a gente está sabendo que não é suficiente, essa capacitação que nós temos hoje não está dando conta do recado, não é? O modelo, né, Simone? O modelo. E a colega apresentou um trabalho absurdo, com uma análise bibliográfica internacional, baseado nos conselhos, inclusive no ICN, uma coisa bárbara que eu vou trazer ela para essa live, porque penso que é o caminho de a gente fazer realmente uma verdadeira capacitação, uma educação permanente adequada, né? Porque que deve estar muito associado aí ao controle de infecção hospitalar. Mas né? Não tenha dúvida. Tem uma experiência grande nisso. E eu que trabalhei também em controle de infecção hospitalar, por vezes, os pelos de cabelos do corpo inteiro se arrepiam quando a gente atende assim, algumas instituições, né? Mas a gente precisa também estar discutindo essa questão, porque uma coisa está ligada à outra. Né? Simone, 100% dos trabalhos nacionais e internacionais que eu li para essa questão do trabalho que eu falei para vocês, porque ele é específico de lesão por pressão, 100% deles falam da capacitação. Sim. Não tem como. Mas, infelizmente, eu vou fazer um desabafo que a nossa trajetória nos permite, Simone, fazer. Infelizmente, nós vivemos hoje no mundo de superficialidade. O que você me basta. Então, as pessoas não se comprometem mais em buscar, em ansiar por conhecimento, à medida que você lê e que você vê que você não entende daquele assunto, você começa a buscar mais conhecimento. Nossa, é maravilhoso, mas infelizmente o mundo está diferente, as pessoas querem pronto, exatamente o que o Rangel colocou, e aquilo que eu sei para mim basta. E infelizmente não é assim, a gente sabe. Eu quero muito participar dessa live, eu já provoco vocês e convido, não é? Na primeira semana de novembro. As perguntas que vieram, eu penso que é só mais um reforço, porque até os senhores já abordaram. Mas todas as duas perguntas, tanto da Júlia quanto da Tatiana, né, Flávia? Acho que é Tatiana, elas pedem, de uma certa forma, Thalita. Quais os cuidados que realmente podemos aplicar no paciente que se encontra em prona? Vê as duas perguntas angustiadas com relação aos cuidados da pele. Como é que a gente faz esse cuidado, tanto a nível, penso eu, de prevenção, quanto eventualmente perante a lesão? Um reforço dos senhores que trouxeram já essa temática, mas as colegas estão pedindo um pouquinho para reforçar. O Rangel começou falando da questão da higiene. Então, a pele limpa e seca, gente, não é limpa e desidratada. Limpa e seca é limpa e sem nada besuntado nele. Segundo, a roupa de cama tem que ser macia e tá esticada, porque uma roupa preguiada também faz. A gente tem algumas superfícies de suporte que fazem um apoio. A gente tem várias, só não faço de cobertor, porque o cobertor aumenta o microclima. Então, a gente não pode fazer. Então, a gente faz acomodação com vários tipos de coxinha. Hoje a gente tem coxinha de vários materiais. A gente, como o próprio Rangel colocou, fazer a utilização de coberturas e protetoras de pele nas áreas de contato, né? Que a gente tem não só as espumas, como ele colocou brilhantimentos hidrocolóides, os filmes de poliuretano. Os cremes são importantes? São. Mas o problema é que as pessoas precisam entender que elas precisam comprar um creme formador de barreira.
para proteger essa pele, para que evite que ela desidate nesse calor miserável. A gente sabe que as UTIs são climatizadas, mas os pacientes decorrentes da própria doença têm uma sudorese importante. Então, isso, manipular esse paciente com cuidado, evitar tração, porque quando você pega o paciente, você pode causar uma outra lesão, que é a lesão por fricção, mas assim, não arrastar esse paciente no leito. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença nesse sentido. E o mais importante é a avaliação. Eu estou diante de qual paciente? É o seu João? É a dona Maria? É o seu José? Como que ele se apresenta para mim? Ele é um obeso? Ele é um idoso de 90 e poucos anos, caquético? O custo-benefício de eu colocar ele nessa posição vai ser melhor, vai ser pior? É um histórico de enfermagem, né? Como que está a questão da pele, né? Como é que está a questão da nutrição? Ele tem outras doenças que podem interferir no meu posicionamento? Qual é a fisiopatologia dessas alterações? Rangel, eu vou fazer uma complementação básica. Quando a gente vai dar aula de anatomia, a gente fala assim, 1/3 da circulação corpórea, ou seja, de volume de sangue, está na pele. 90% desses pacientes estão tomando droga vasoativa. Ou seja, com vasoconstrição periférica. Então, a própria medicação que ele toma... Oi? Você tem que saber disso para poder... Exatamente, o antibiótico interfere, o corticóide que ele está tomando interfere. Então, tudo é um conjunto de coisas que não dá para dizer assim, só faça o que eu falei anteriormente. Nós estamos fazendo jogral, eu e ele, nós se complementamos. Entendeu? Porque exatamente isso, é um indivíduo que a gente cuida. Importantíssimo isso. O que a professora Rita reforça, o Rangel complementa, a Liliana apontou, né? A importância da sistematização da assistência de enfermagem. No que diz respeito ao que vocês trouxeram nessa noite, a questão que permeia, viu? A valorização, o protagonismo e a autonomia dessa profissão. E a autonomia dessa profissão. Então, é muito fácil dizer, puxa, eu não sou valorizado, o meu espaço, estão roubando o meu espaço. Não, gente, não. Vejam, vocês estão tendo uma base, aliás, em todas as lives, né, eu penso que vocês estão tendo essa experiência, não é? De pessoas extremamente gabaritadas e possuidoras de um conhecimento já consolidado por uma prática exemplar, não é? E que mostra o quanto faz a diferença esse cuidado prestado, nesse caso que nós estamos abordando na noite de hoje, de um especialista. Puxa, trazer a titulação de especialista para dentro do conselho é gratuito, não tem custo nenhum. Por quê? E não aumenta a anuidade também. Não aumenta nada, né? Não aumenta nada. Eu sempre digo, fácil, rápido. Eu sempre digo, Rita, Rangel e Liliano, que tinha que aumentar o salário, né? O salário dos nossos trabalhadores que são especialistas, não é? Que essa é uma grande reivindicação, né? E que a gente denuncia isso uma vida inteira. A gente denuncia uma vida inteira. Então, importante o que vocês também trouxeram nessa discussão, a questão, hoje somos 15 profissões de saúde, atenção para os espaços. Não é? É verdade, a gente já viu fisioterapia, assim como a fisioterapia entrou contra o COFEM no que diz respeito à questão de pilates. Faz parte desse conjunto de profissões na área da saúde, que eventualmente mercado é mercado, não é? Vão buscar. Então esse espaço, como eu falei, e eu acho que os meus colegas reforçam, mais fortes, né? Você tem mais competência. Faz parte essa ânsia, né? Esse buscar ocupar esses espaços. Agora, nós, a enfermagem, inclusive uma das profissões mais antigas, por favor, entendam isso, vejam esse espaço que foi apontado aqui na noite de hoje e em outros momentos, não é? Como a importância, a possibilidade de você realmente ser autônomo, proporcionar um atendimento diferenciado, melhor qualificado, né? De melhor qualidade, puxa vida, faz toda a diferença, não é? Então aqui um reforço no que a professora Rita, com muita
sabedoria trouxe, né? O Rangel, com essa vivência, a Bárbara acabou de dizer para vocês, é o Brasil inteiro. Eu pensei que era só eu que ligava de noite, mas não, é o Brasil inteiro que liga, perguntando e buscando orientação, né? É na fiscalização que o pessoal procura, né, Liliane? Tem parecer técnico que apoie, tem resolução que diga que eu posso fazê-lo, são complementos, e isso tudo torna o nosso assistir, consolida o nosso assistir, não é? De forma diferenciada, qualificada, para o melhor do nosso paciente, não é? Então, para as considerações finais, nós já ficamos 1 hora, fechamos 1 hora. Eu passo a palavra para a Rita, para o Rangel e, para finalizar, a Liliana como nossa enfermeira fiscal. Por favor, professora Rita. Olha, eu me senti... deixa eu abrir aqui. Eu me senti lisonjeada com o convite, tá? Espero ter contribuído com as pessoas. Estou à disposição das pessoas, porque eu acho que a gente precisa estar aí, porque o conhecimento que vai dentro, o Rangel já teve a oportunidade de conviver mais comigo. Eu digo sempre que conhecimento dividido é conhecimento multiplicado, tá? A gente precisa, sim, educar mais, mas é uma coisa que eu vou falar pelo Rangel e por mim, porque eu conheço ele, sei. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sempre quis ser enfermeira e digo para aquelas que não gostam de cuidar que elas estão no lugar errado, porque enfermagem é cuidado, a essência é cuidado, independente da especialidade que tiver. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade. Estou à disposição se vocês precisarem de mais alguma coisa, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professor. Rangel. Minhas das palavras da Rita também, mas quero dizer o seguinte, que justamente isso, a essência da enfermagem é o cuidado. Portanto, você não precisa ser um especialista formado, ter vários cursos para oferecer esse cuidado de qualidade, basta você ser independente, né? Mas precisa se capacitar, não precisa estar em busca desses conhecimentos específicos para oferecer um cuidado de melhor qualidade. E, obviamente, é importante que a gente mesmo se valorize, tenha orgulho, né, de levantar essa bandeira do que eu sou enfermeiro e de cuidado eu entendo, porque a gente entende e a gente faz um trabalho magnífico no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Eu aprendo muito aí com os colegas de trabalho, porque a gente sempre tem essa troca, né? Na academia, com a Rita e outros colegas, Daniela Selma, que também é uma das pioneiras aqui do Paraná, quero citá-la, porque é uma profissional excelente também, mas, assim como tantos outros, mas é isso. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, porque o conhecimento, ele impõe responsabilidade, né? Então, quando empodera, mas impõe responsabilidade. Então, está aí nessas discussões de saúde pública, está levando essa bandeira da necessidade de tudo isso que a gente falou aqui e tem falado sobre o nosso tempo aí. E agradeço novamente o convite e agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu vou aproveitar só uma deixa do Rangel, que ele falou. E uma outra coisa que a gente tem que aprender é que no Brasil nós fazemos coisas maravilhosas. Eu tive a oportunidade, a profissão me deu a oportunidade de estar fora e olhar e falar assim, mas isso a gente já faz tempo. E eles estão vendo como novidade. E a gente tem aquela coisa de copiar o de fora. Tá? Vamos escrever mais do que fazemos também. Muito bem. Ok, Liliana? Oi, eu gostaria somente de agradecer novamente a oportunidade. Realmente eu me senti honrada de estar junto com a Rita e com o Rangel. E dizer que realmente eu gostaria que estivesse tido conosco não somente os enfermeiros estomaterapeutas, que eu também não sou especialista, mas os gerentes, os enfermeiros gerentes. Porque se eles soubessem o quão importante é essa intervenção e o quanto de benefício isso traz para a instituição, para o paciente, todos nós nos interessaríamos e não somente os especialistas. E dizer que estou aqui, antes de ser fiscal, sou enfermeira, com muito orgulho, e estou aqui enquanto enfermeira e enquanto fiscal à disposição, seja por presencial, por telefone, por e-mail. E principalmente se você ficou com dúvida nessa live
sobre o consultório, sobre clínica e sobre o registro de especialista, vem conversar conosco, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Liliana. Fica aí um desafio, né? Mediante a fala dos nossos convidados, fica um desafio para a categoria. Atenção para o cenário que foi apontado, a deshospitalização, né? O quanto que isso impõe, né, uma ação diferenciada para esse colega nosso lá na atenção básica, muitas vezes esse paciente com um atendimento extremamente mais complexo, não é? Então, atenção para essa necessidade. Eu digo que a Covid tem Rita, Rangel e Liliana, a Covid, ela deu vitrine, não é? Para as nossas, inclusive, vulnerabilidades. No nosso caso, da nossa profissão, N coisas que vocês já estão acompanhando, não é? Seja salário, seja carga horária, seja esse conjunto, não é? Seja a situação da saúde, seja essa questão, essa necessidade de termos colegas mais bem preparados na área de terapia intensiva, o cuidado do paciente crítico propriamente dito, e vocês reforçam, além disso, a questão de todo esse cuidado no que diz respeito a um indicador institucional que é a lesão de pressão, né? Então, a cada um dos senhores, muito obrigada pela disponibilidade, né, pelo momento, que tenhamos outros, se Deus quiser, não é? Uma boa noite, um bom descanso, né? E é muito bom ser enfermeiro, não tenho dúvida disso. Meus colegas têm brilho no olhar até hoje, né? Hein, Rita? A gente tem brilho no olhar, a gente pode falar que a gente é a mais velhinha, eu acho que eu sou a mais velhinha. A gente tem brilho no olhar até hoje, e é isso que nos motiva a continuar. Eu só estou sentindo a falta do abraço, gente. Ai, nem fala. Hoje me mata. Eu quero que a gente possa se encontrar logo e poder se abraçar, gente. Um beijo para todos vocês. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Boa noite e bom descanso a cada um de vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau.